Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. No vídeo de hoje nós vamos fazer a resenha de um livro que eu já li mais de uma vez. Eu não sei se vocês aí que estão assistindo ao vídeo e que acompanham o nosso trabalho têm essa mania, mas eu tenho um pouco a mania de ler um livro mais de uma vez. E esse foi um livro que eu li mais de uma vez. E a última vez que eu li foi há pouco tempo, e por isso eu resolvi então fazer a resenha desse livro. Eu já citei esse livro lá nos primeiros vídeos do canal, quando eu fazia assim, só um comentário, né? Eu não fazia resenha. Eu fazia um comentário de 1 minuto no final de alguns vídeos, lá no começo do canal, né? Quando a gente ainda não tinha essa coisa de fazer resenhas mesmo e tal. Eu cheguei a comentar esse livro em um dos vídeos. Mas agora eu quero fazer realmente uma resenha dele, porque eu acho que ele merece. Trata-se do livro A Confissão de Lúcio, de Mário de Sá Carneiro, que é um livro que tem muitas edições aqui no Brasil. Tá? Vão aparecer aqui para vocês 3, e nenhuma das 3 é a que eu tenho aqui. Tá? Apesar de eu já ter tido uma das 3 aqui, a que aparecem para vocês, que é da Ed Ouro, eu já tive esse exemplar, né, dessa edição, e foi muito curioso porque eu perdi esse exemplar quando eu fui fazer um teste para ator. Eu esqueci no lugar onde eu fui fazer o teste lá na produtora, eu acabei esquecendo o livro lá, né, e depois acabei não recuperando. E aí eu comprei um outro, né, que é uma edição Pocket da editora Saraiva, que é esse que está aqui na minha mão, tá? Que é pequenininho, mas tem o texto integral, né, as letrinhas são pequenas, enfim, tem um texto integral. Que é mais recente. Mas todas as edições, né, são muito boas, até porque não é uma questão de tradução, né, porque o livro é em português mesmo, original. Tá? Quem é Mário, ou quem foi Mário de Sá Carneiro? Né? Mário de Sá Carneiro ele foi um escritor português do final do século XIX, início do século XX. Né? Ele nasceu em 1890 e morreu em 1916. Ele morreu com 26 anos e se suicidou, tá? Enfim, ele tinha uma personalidade realmente um pouco conturbada. Ele foi grande amigo do Fernando Pessoa e foi um dos editores da revista Orfeu, junto com o Fernando Pessoa, inclusive. Tem, inclusive, uma obra do Mário de Sá Carneiro, que são as cartas que ele trocava com o Fernando Pessoa, tá? E por que eu digo trocava? Porque é isso, ele era português, mas ele viveu em Paris, enfim, ele era de uma família rica e depois o pai parou de mandar dinheiro para ele porque faliu, enfim, ele teve realmente uma vida conturbada. E ele teve uma carreira literária muito rápida, morreu com 26 anos, né? Então ele começou a publicar, na verdade, em 1912, com 22 anos. Então, em 4 anos apenas, ele escreveu muita coisa, muita coisa. Apesar de ter pouco tempo, ele escreveu bastante coisa. E um dos livros mais conhecidos e mais importantes dele é A Confissão de Lúcio. E o que diz esse livro? Eu vou tentar falar sem dar muito spoiler. Bom, Lúcio é um escritor e ele vai narrar de maneira confessional, como se ele estivesse confessando um crime. E ele vai narrar a história dele, de vida dele, a vida dele junto a um amigo, um grande amigo, que é um outro escritor chamado Ricardo Loureiro, e a esposa desse escritor, Marta, por quem ele vai ter uma paixão assim arrebatadora. Então, é um caso de triângulo amoroso, é um caso de crime passional, porque a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem um crime passional, tem um crime, tem morte, enfim, tem tudo isso, mas não é do jeito que a gente conhece, né? Ninguém mata a mulher por conta de honra, não é nesse aspecto, né? Inclusive quem morre, quer dizer, não vou falar quem morre para não dar spoiler, mas já vou dizer, não é a mulher que morre, tá? Só para
só para reforçar essa ideia de que não tem essa coisa de crime passional, de lavar honra, essa coisa machista que envolve os crimes passionais. Tá? Mas o livro é uma narrativa confessional do Lúcio, onde ele vai realmente narrar como ele conheceu o Ricardo Loureiro, depois que o Ricardo Loureiro se casou com a Marta, como ele se apaixonou pela Marta, como é que, enfim, como é que é a história toda. Tá? E essa narrativa aparentemente banal do livro traz aquilo que o Mário de Sá Carneiro tem na sua obra de maneira tão marcante, a ponto de o Mário de Sá Carneiro, que é um dos expoentes do modernismo português, ser considerado inclusive precursor do surrealismo e do realismo fantástico, que depois vai ter muita importância na literatura latino-americana. E aí eu não vou entrar aqui no mérito se realmente os escritores latino-americanos sofreram influência ou não do Mário de Sá Carneiro, mas o que importa é que é isso. A Confissão de Lúcio é uma obra realista, né? Não é nenhuma história fantasiosa nem nada. Ele conta, a história se passa uma parte em Lisboa, uma parte em Paris, e é interessante a gente ver que o Lúcio, que é o narrador da história, ele muitas vezes a gente pode considerar que ele é o alter ego do próprio Mário de Sá Carneiro, porque o Mário de Sá Carneiro foi viver em Paris, saiu de Lisboa, foi viver em Paris, depois teve que voltar para Lisboa, depois voltou para Paris, e ele tinha uma paixão muito grande por Paris. E o Lúcio faz essa mesma coisa, ele sai de Lisboa, vai para Paris, ele conhece o Ricardo Loureiro em Paris, vive em Paris durante muito tempo com o Ricardo Loureiro, depois volta para Lisboa, o Ricardo Loureiro volta para Lisboa, se casa em Lisboa, o Lúcio volta para Lisboa, depois vai para Paris, enfim. Essa grande paixão por Paris que o Lúcio tem é uma paixão que é do próprio Mário de Sá Carneiro. Tá? Então o Lúcio é realmente o alter ego do Mário de Sá Carneiro. Mas aí o que acontece? Essa história aparentemente banal de um triângulo amoroso ganha um contorno meio fantástico. Primeiro pela maneira maravilhosa que o Mário de Sá Carneiro tem de conduzir a narrativa e de pegar essas coisas banais e narrar de uma maneira assim muito, muito doida, muito doida. Tem uma passagem no livro que ele vai narrar uma festa, que é a primeira festa que ele vai na companhia do Ricardo Loureiro, e na verdade não é nem o Ricardo Loureiro que leva, é meio que eles se conhecem lá e tal, promovida por uma artista norte-americana lá em Paris, tá? E a descrição dessa festa, a gente não sabe se é uma festa, se é uma grande performance, se eles fumaram baseado e ficaram malucos e aquilo era delírio. De tal forma, quer dizer, ele consegue narrar de tal forma ao ponto de a gente não saber se aquilo realmente é real ou não, mas é real. E isso é carregado, e sem dar spoiler eu vou falar uma coisa que não é do final do livro, mas que no final do livro ficou muito forte, para mim uma sensação, é de que ele faz isso de maneira tão maravilhosa que no final eu chego a duvidar se a Marta, que é a mulher responsável, né? Não responsável, porque não é ela que é responsável, mas enfim, que é a mulher presente nesse triângulo amoroso entre o Lúcio, o Ricardo Loureiro e a Marta, que é a esposa do Ricardo Loureiro, eu chego a duvidar se a Marta realmente existiu. Ou se a Marta não foi uma projeção, um delírio da cabeça do próprio Lúcio, que é o narrador da história. Mas ela existiu, ela era esposa do Ricardo Loureiro. Então, se a gente acreditar que a Marta é um delírio do Lúcio, a gente vai acreditar, então, talvez que a vida dele toda seja um delírio, e talvez realmente a vida toda dele tenha sido um delírio. Então, assim, isso que é muito interessante no livro A Confissão de Lúcio, que a gente fica meio mergulhado numa realidade muito fantástica e difícil de acreditar, mas ao mesmo tempo muito crível, muito verossímil. Então é isso, vale muito a pena ler A Confissão de Lúcio,
de Mário de Sá Carneiro, uma das grandes obras da literatura portuguesa, do modernismo português. Para quem gosta do Fernando Pessoa como eu, né, vale a pena, porque assim, Mário de Sá Carneiro com certeza está no mesmo nível de qualidade literária de Fernando Pessoa. E olha que Fernando Pessoa, eu pelo menos considero Fernando Pessoa um dos maiores poetas do mundo, né? E o Mário de Sá Carneiro com certeza está na mesma linha de qualidade literária. Tá certo? É isso. Espero que todas e todos tenham gostado. Mais uma vez eu peço para vocês curtirem o vídeo, compartilharem, comentarem. Os comentários sempre são muito importantes para a gente. Comentem lá no blog, comentem aqui no canal. Se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. Se já se inscreveram, convidem as pessoas a conhecerem o nosso trabalho, se inscreverem no canal, seguirem o blog, enfim. E vamos fazer esse ano de 2002 ser melhor ainda do que foi o ano de 2021 pro canal. Mas sem esquecer, gente, sem esquecer que a gente está no meio de uma pandemia ainda, os casos estão crescendo de novo e, enfim, que a gente tem que continuar se cuidando, se vacinar, vacinar crianças agora, né, por causa de todo esse problema que está tendo em relação à vacinação de crianças, vacinar as crianças, porque a coisa não está fácil. O ano de 2021 foi difícil para nós enquanto país, o de 2020 também. E o de 2022 promete ser também muito difícil, de muita luta, de muito combate, porque a gente vai ter eleição aí e a coisa não vai ser fácil, tá bom? Mas vamos continuar tentando sempre trazer um pouco de alento, sem ser alienante, né? Mas o alento não alienante que a gente quer trazer sempre aqui para o canal, tá bom? Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.